E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de produção de texto. É na apostila volume 2, do segundo bimestre. Nós vamos trabalhar as páginas 8 e 11. Você pode pegar a sua apostila para estar acompanhando a aula, ok? Nós vamos trabalhar a paráfrase da fábula. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é a versão de um texto usando outras palavras, mas sem perder o sentido do texto original. Então, você lê um texto e você quer modificar o texto, mas não alterar o sentido. Você vai escrever o texto com suas próprias palavras. Em textos narrativos, como fábulas, contos, há pelo menos duas vozes. Então, o que são vozes dentro de um texto? Vozes são as pessoas que falam dentro de um texto. Então, nós vamos ver quem são essas pessoas. O narrador e os personagens, ok? Então, o narrador é aquele que conta a história e os personagens é aquele que participa da história em si. A fala dos personagens pode aparecer registrada de duas formas. Quais são elas? Com o discurso direto e com o discurso indireto. O discurso direto, a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador, integralmente da maneira como o personagem falou. Por isso é que é chamado de discurso direto. Você não pode fazer alteração. Observe aqui o exemplo. Que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Então, que tolice é a fala de uma ranzinha, ok? E o discurso indireto é o narrador que conta o que o personagem falou. Aqui você tem: as ranzinhas exclamaram que era tolice. Observe que, anteriormente, você tem a fala do personagem que foi introduzida por um travessão, e nós temos aqui um verbo de elocução, que é falou, que nós vamos ver já já, mais adiante, que é um verbo de elocução, ok? Está entre aspas porque foi um trecho retirado lá do texto que está na apostila de vocês. Por isso que está entre aspas e não tem nada a ver aqui com a questão de marcar a fala do personagem. Nesse caso, o que está marcando a fala do personagem é o travessão. Já nesse aqui, você não tem travessão e também está entre aspas porque indica que é uma passagem retirada do texto lá da apostila. Além do discurso direto e do discurso indireto, há ainda outros elementos que precisam ser levados em conta. Quais são eles? Os verbos de locução, que foi o que eu falei, que são aqueles que introduzem, anunciam a fala dos personagens. Lá está dizendo assim: a ranzinha falou. Então, falou é um verbo de elocução ou de dizer, tá? Então, quais são os verbos de elocução mais usados? Tem outros, mas os mais usados são esses aqui: falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, argumentar, pedir, implorar, suplicar, exclamar, gritar, soletrar, vociferar, berrar, etc. Vociferar é a mesma coisa que clamar, gritar, berrar, ok? Os sinais de pontuação que aparecem no discurso direto são travessão e aspas e 2 pontos. Travessão e aspas. Você poderá encontrar textos em que o travessão seja o sinal de pontuação, como foi o primeiro exemplo, que marca a fala dos personagens. Mas há textos em que são usadas as aspas. Os 2 pontos, a mesma frase pode ser invertida com o uso dos 2 pontos. Observe. As ranzinhas exclamaram, 2 pontos. Que tolice! Observe que essa mesma frase é aquela lá do primeiro exemplo, ok? Então, você tem a mesma frase, só que ela está invertida, tá? E agora, vamos à nossa produção. Aqui estão as orientações para que você possa fazer o seu texto, ok?
Releia a fábula O Touro e as Rãs, da página 4 de sua apostila, volume 2, segundo bimestre, conferindo como as falas dos personagens poderiam ser inseridas no texto, como discurso indireto, e como você escreveria essa mesma história com suas palavras. Então, são duas situações aqui. Quais são? Você vai observar como poderia ficar a fala do personagem no discurso indireto, ou seja, você contando, não tem a presença do personagem, é o narrador contando, no caso você vai contar com as suas próprias palavras, ok? Faça a avaliação de seu texto. Verifique se tem muitas repetições. De repente você escreve seu texto e a rã disse, e a rã fez isso, e a rã mais aquilo, e o touro isso. Quantas vezes você vai repetir touro? Troque, coloque o animal, coloque o touro, use palavras que possam substituir os substantivos para que não fique um texto cansativo. Faça essa primeira avaliação, leia, releia. Depois que você fizer as alterações necessárias, você vai passar o seu texto limpo, bonitinho, para uma folha e vai postar lá na plataforma Proesc para mim, ok? Boa produção. No mais, um beijo e até a próxima aula.